6, do versículo 22 ao 68, eu lerei e os amados irmãos acompanhem, assentados mesmo como estão, em reverência à palavra de Deus. João 6, do 22 ao 68, diz assim: E no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão e havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E qual filho do homem vos dará? Porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: A obra de Deus é esta, não somente que creai que ele enviou, ou que ele me enviou. Disseram-lhe, pois, qual sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desce do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Responderam, pois, Jesus e disse: Não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai me não enviou, e não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, sendo todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, e este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, e este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmo. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu, que desce do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. E quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E sobre essas declarações, essas são palavras minhas, não tem o versículo, Jesus aí é abandonado por muitos discípulos, e aí vem a confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos também murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Perguntou Jesus. Que seria, pois, se vires o Filho do Homem, subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era o que não criam, e quem era os que haviam de entregar. E diziam, pois, isso: e eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe fora concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: querem vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Continuando aqui, Gênesis 28, de 10 a 17. Gênesis 28, de 10 a 17. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Beceba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te a darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse:
Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta que nos conduz aos céus. Querido Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, mais uma vez, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de lermos a tua palavra, de estar meditando, ó Deus, e que ela, ó Deus, fale aos nossos corações e que nós possamos estar atentos àquilo, ó Deus, que iremos ouvir, ó Deus, nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É um texto um pouco longo, mas nós precisamos meditar. E o título da mensagem, da reflexão é: para onde iremos? É interessante que Pedro, diante daquela situação que Jesus percebe que alguns discípulos estavam murmurando, e Jesus pergunta: querem vós deixar de me seguir? E Pedro responde: para onde iremos nós? Essa é a pergunta. Para onde iremos? No dia a dia, no táxi, agora a modernidade, no Uber, no passeio, para onde ir? E muitas das vezes, alguns questionam, para onde vai a humanidade? Onde o mundo vai parar? Bem, nos últimos dias foram tantos acontecimentos, situações, tanto no meio secular, quanto no meio do povo de Deus. Interessante que eu já compartilhei, ali eu sempre publico alguma coisa, que no início da semana, duas emissoras de rádio fizeram um debate com o mesmo tema. E também, se não me engano, foi ontem ou na sexta-feira, a mãe daquele cantor, Delino Massal, foi ali morta a pauladas em frente à igreja da qual ela fazia parte. E vimos aí no meio secular penhasco caindo, enchentes, problemas sociais, problema econômico, de segurança pública, na saúde nem se fala. E ali na Baixada Fluminense, aquela mãe veio a tirar a vida dos seus 2 filhos, pais matando filhos, filhos matando os pais, os casais, alguns casais, a mesma coisa. E você talvez esteja se perguntando ou se pergunta: para onde iremos e onde iremos parar? No Antigo Testamento, vivenciamos situações também dessa natureza. Onde iremos parar? E Jacó, ali diante de uma situação, junto com a sua mãe, por que ele chegou ali? Ele foi dormir no deserto? Porque ele enganou o seu irmão, enganou o seu pai, e ali, quando foi descoberto aquela situação, ele foi direcionado a sair daquele local, e de uma forma, a gente não consegue perceber logo de imediato, mas até mesmo foi uma prudência de Jacó, já que Jacó, qual que é o título dele? Ele é dado como usurpador, né? Como esperto. Então Jacó, ele poderia muito bem não ter saído ali do ciclo familiar dos seus pais e encarar o seu irmão frente a frente, porque o seu irmão, ele deu mole, ele vendeu a primogenitura dele, e ali também ele chega e engana seu pai. Mas Jacó também ele decide fugir. Mas eu creio, irmãos, que ele estava com o seu pensamento voltado para Deus. E quando nós estamos
com os nossos pensamentos voltados para Deus, não importa a situação, se você é causador do problema, aí tem a questão hoje da tecnologia, volta e meia você se encontra embaraçado em algumas situações, e Jacó ele estava com o seu pensamento voltado para Deus, e quando ele chega ali no deserto, ele deita naquela cama, naquele chão duro, que não tem chão mole. Então ali ele pega aquele travesseiro de pena de ganso, né? E coloca por travesseiro. Interessante, irmãos, que ele até sonha. E eu estava pensando, quem não já deitou, né, daquelas camas que você levanta todo entrevado, toda entrevada, mas quando você está em paz com Deus mesmo, eu já cheguei em alguma situação que eu só queria um local para eu, e olha que eu durmo fácil, para mim, eu durmo até em pé, eu quero dormir. E interessante que ali, ele conseguiu dormir, aí ele teve o quê? Pesadelo? Ele não teve, ele poderia ter um pesadelo, podia acordar achando que o irmão estava atrás dele para poder. Ele teve essa percepção. Ele disse o quê? Na verdade, Deus está aqui. Não é que Deus está aqui. Ele quis dizer, Deus está comigo, mesmo diante dessa situação, mas ele não tinha percebido. Irmãos, lendo essa trajetória, eu vou chegar lá no Novo Testamento, para onde iremos, e Jeremias me chama muito a atenção daquilo que ele vivenciou para os tempos de hoje, muito apropriado a sua mensagem, a sua vida. Eu queria deixar para cada um de nós, quando a política ou um político lhe favorece, não quer dizer necessariamente que é uma coisa boa. Qual que era a situação que Jeremias estava vivenciando naquele momento? Ele que estava vivenciando uma situação difícil, e o seu rei estava ali procurando uma coisa boa. Jeremias estava num calabouço. Observação. Ele estava num calabouço, não com um cala-boca. Mas estava numa situação melhor, sem ter medo, sem dever nada para ninguém. A PF poderia pegar o celular de Jeremias, que não encontraria nada. Já do rei e dos seus conselheiros, não sei informar, mas de Jeremias eu tenho certeza que a PF poderia rastrear ali. Então nós precisamos estar atentos. Quando um político ou a política não nos favorece, não quer dizer necessariamente que é a coisa boa. Da mesma forma, nós precisamos entender, assim como os amigos de Daniel na fornalha ardente, eles não tiveram medo daquela situação, porque eles tinham certeza de onde eles tinham saído, de onde eles estavam e para onde eles iriam. Para onde ir? Para onde iremos? E nessa pandemia de acontecimentos e de situações, através da história, Deus sempre está nos dando a direção e nos mostrando o caminho para onde temos que ir. E não importa o que esteja acontecendo na sua caminhada. Deus, como diz, através dos profetas, através dos seus servos, foi mostrando a direção, dando a direção e mostrando o caminho. E com o Senhor Jesus não foi diferente. No seu ministério, ele encontrou muitas pessoas fazendo a mesma pergunta: para onde eu vou? Para onde iremos? E ele diz, e ele responde: segue-me
e eu te mostrarei o caminho. E João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele é o caminho, ele é a sua direção para onde você tem que ir. Como eu já disse, no início da semana vivenciamos tantas situações de dificuldade. Estamos vivendo um tempo de a moda agora falar é da geração Nutella, que não aguenta as pressões, não aguenta as dificuldades. E o Senhor Jesus já disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ele vivenciou isso na sua época, diante daquelas pessoas, quando ele começou a explicar a razão da sua vinda. Ele não veio ali para expulsar os romanos, ele não veio para matar os romanos, ele não veio para matar as pessoas que eram um contra o outro naquela época. Muitos não queriam ouvir a verdade, muitos não queriam ter os problemas pela frente. Eu queria também deixar para você, não estou desmerecendo as suas razões. Muitos não querem mais estar na igreja. E o tópico daquele debate, daquelas duas emissoras era: por que tantas pessoas estão decepcionadas com a igreja? Jesus encontrou as pessoas ali se decepcionando com Jesus. Imagine com a igreja. Então, e aí Jesus pergunta para os discípulos: vocês também querem sair? Querem ir? E Pedro responde: para onde iremos nós? Então, como eu disse, não estou querendo desmerecer as suas razões. Eu também tenho as minhas razões, eu tenho conhecimento de causas e dos efeitos que as causas fizeram, mas nem por isso deixei de estar na igreja. Talvez você tenha se afastado da igreja, ou não quer ir mais. Mas para onde você vai? Para onde você quer ir? Essa é a pergunta. E em João, capítulo 6, como já foi lido já, versículo 67, Jesus pergunta aos 12 discípulos: querem vocês também deixar de me seguir? E Pedro responde: para onde iremos nós? Que cada um de nós possamos estar meditando diante da pandemia, dos problemas que nos advêm. Para onde iremos? Irmãos, não tem outro caminho a não ser você estar na igreja, você estar diante do Senhor Jesus. Talvez você ainda não tenha aceitado o Senhor Jesus, talvez você encontrou situações que você não quer nem passar, nem em frente de uma igreja, mas o problema não está na igreja. Muitas das vezes o problema vai estar em mim, vai estar em você. E lá em Mateus capítulo 16, Jesus disse a esse mesmo Pedro: eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, não é como alguns dizem que Pedro é a pedra, não. A pedra é Jesus, ele mesmo. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do céu não prevalecerão contra ela. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é relevante para a humanidade, para o mundo, assim como ali em Atos capítulo 42, todos estavam unidos ali. E se por um acaso alguma coisa nos entristeceu, procure diante de Deus se a melhor saída é estar lá no mundo. Como o pastor lá na igreja hoje de manhã, ele mesmo disse, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Então, fora da igreja, longe da presença do Senhor Jesus, nada nós poderemos fazer.
há momentos sim, há situações que nós iremos lidar, nós iremos enfrentar de frente, vamos dizer assim, a retórica. Vamos olhar o problema de frente, assim como Paulo era perseguidor da igreja, e aí chegou o momento dele entrar na igreja, e aí quando ele estava dando as suas explicações de por que ele estava na igreja, naquele momento, e alguns indagavam, você xingava o pastor, você tacava pedra na igreja e agora está aí. Sim, ele estava ali como uma nova pessoa redimida e ali falando do amor de Deus. Então, para onde ir? Para onde iremos? Sim, iremos buscar o Senhor Jesus. Zacarias capítulo 8, versículos 23 e 24, diz, e que muitas nações irão, aí, em se tratando do Velho Testamento, diz assim, muitas nações vão pegar na orla do vestido de um judeu e dizer, nós também iremos com vocês buscar o favor do Senhor, porque sabemos que Deus está com vocês. Então, que o mundo aí fora possa dizer e possa encontrar, nós também vamos à igreja, porque sabemos que Jesus é o Senhor deste lugar, é o dono da igreja. Jesus, ele habita nesse lugar, ele habita em corações redimidos, corações transformados. Então não importa o que esteja acontecendo, vá buscar o Senhor, e Jesus é o caminho, é a tua direção que te conduz à vida eterna, porque fora de Deus, fora de Jesus, não há nenhuma direção. E que para tanto o Senhor nos abençoe nesta noite. Amém? Obrigado aos irmãos. Vou chamar a irmã dirigente, está com a palavra.